Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Centro de Mediadores. Vocês estão me ouvindo bem? Estão vendo bem a imagem? Como é que vocês estão? Vai mandando seu recado aí pra gente, ver se está tendo algum problema, se vocês estão ouvindo bem. De antemão, queria perguntar de onde vocês são, vai colocando aí pra gente conhecer vocês um pouquinho melhor. Enquanto isso, vamos batendo um papo até que todo mundo consiga entrar, para a gente dar início à nossa live propriamente dita, tá bom? Se você já foi meu aluno, se você já foi meu aluno em alguma aula teórica ou no curso ou no estágio de mediação, peço que deixe aí também o seu joinha, deixe seu olá, para a gente ir vendo todo mundo, né? Vendo aí, revendo velhos amigos. Então vamos lá. Para quem não conhece, enquanto todo mundo vai entrando aí, vou me apresentando. Meu nome é Fábio Ferreira, vocês podem me chamar de Fábio. Eu sou graduado em Direito, tenho pós-graduação em Gestão de Segurança Pública, em Direito Penal e em Mediação de Conflitos. Sou mediador judicial, cadastrado no CNJ e também cadastrado no TJDFT, né, Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Sou mediador extrajudicial, sou supervisor de mediação judicial, já trabalhei na coordenação de supervisão de mediação aqui no Centro de Mediadores. Sou também professor de algumas disciplinas como supervisão e mediação, como mediação empresarial, temos o nosso curso aí de mediação empresarial, professor de Direito Penal e Processo Penal também. E você, de onde você conhece a mediação? Qual é a sua experiência com a mediação? Você já conhece, já fez algum curso ou está entrando agora, está querendo conhecer? Deixe sua mensagem aí para a gente conhecer você e poder te dar um atendimento mais direcionado, tá bom? Então vamos lá, vamos esperar aí mais um minutinho para todo mundo entrar, para você se ajustar aí na cadeira. Se você se inscreveu, provavelmente você recebeu um material. Então, se você quiser acompanhar nosso vídeo, nossa aula, com o seu material, pode abrir ele aí no celular, no notebook, para a gente ir acompanhando aqui. Vai ser bem proveitoso. Então, pessoal, vamos dar início ao nosso conteúdo. Quem for entrando aí, seja muito bem-vindo. Dou boas-vindas a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre as ferramentas da mediação. Nós temos até um vídeo anterior no nosso YouTube. E se você não é cadastrado no nosso YouTube, se cadastre já no nosso YouTube, ative o sininho lá para você receber a notificação dos novos vídeos. Se cadastre nas nossas redes sociais, no Instagram, lá você vai ter muito material interessante sobre mediação. Vamos aprofundar nesse mundo da mediação. E como eu estava dizendo, nós temos lá no nosso YouTube um vídeo já tem alguns anos sobre as ferramentas da mediação. São 12 ferramentas da mediação. Hoje nós evoluímos ela um pouquinho, evoluímos aí para 21 ferramentas. Mas o que são essas ferramentas da mediação? Bem, veja só. Quem não é mediador, ou quem é um mediador ainda iniciante, que vai assistir uma mediação, vai ver um mediador experiente atuar, você começa olhando um caso e vê assim, poxa, esse caso não tem solução. Daqui a pouco, com muita habilidade, com muito tato, com muito jeito, o mediador vai ali no desenrolar da sessão, vai conseguindo falar com que as pessoas falem, com que elas se comuniquem melhor, e já a gente chega num consenso. E o mediador iniciante, ele fica assim, poxa, como é que esse profissional fez isso? Como é que ele conseguiu isso? Ele tem um dom de mediar. Eu nunca vou conseguir chegar nesse nível. E isso não é verdade, porque não passam de técnicas. Tudo que um mediador faz pode ser aprendido, desde que você tenha interesse, desde que você tenha dedicação em estudar e ir se aperfeiçoando. Então são técnicas. Essas ferramentas da mediação são técnicas, são procedimentos. Ou seja, se você quer ser um mediador, isso aqui, essas ferramentas, você ter o domínio dessas ferramentas é que vai fazer com que você evolua como mediador.
São essas ferramentas, são esses instrumentos que você vai usar o tempo inteiro, desde o comecinho da sessão de mediação até o desenrolar, até o final da sua sessão. Então você vai estar brincando com essas ferramentas aqui. E uma caixa de ferramentas, assim como uma caixa de ferramentas de um mecânico, ali você tem vários instrumentos. Para cada tipo de situação, você vai identificar e utilizar o seu instrumento adequado. Aqui não deixa de ser diferente. Eu vou passar aqui para vocês agora as principais ferramentas da mediação. Se você já fez o curso, provavelmente você já ouviu falar em muitas delas. E aqui você vai relembrar, vai aprender talvez alguma ferramenta nova. Se você ainda não fez o curso, fica aqui a oportunidade. E são ferramentas que, apesar de estar voltada para o curso de mediação, você pode ver que você vai poder utilizá-las na sua vida como um todo. Então, se você quer ser um bom mediador, você tiver o domínio dessas ferramentas aqui, você vai conseguir ter uma grande evolução. E aqui você vai conseguir resolver desde os casos mais simples, daquela acidente de trânsito, uma briga de vizinho, até os conflitos mais complexos que existem na sociedade, nas grandes empresas, tá ok? Então vamos mergulhar agora nas 21 ferramentas da mediação. Dentro dessas 21 ferramentas, eu separei ela em 3 grandes grupos. São as ferramentas procedimentais, primeiro grupo. Segundo grupo, ferramentas de comunicação e transformação. E o terceiro grupo, as ferramentas de negociação. Então vamos lá? Pois bem, primeira ferramenta, primeiro vamos começar com o grupo de ferramentas procedimentais. E vamos começar com a primeira ferramenta, que é a preparação. Exatamente, a preparação. Antes de você pensar em atingir o próximo, você tem que pensar em você mesmo. Você tem que se preparar. Preparar fisicamente, psicologicamente. Você está assistindo essa live aqui, estudando essas ferramentas, você está se preparando. Mas eu separei aqui 4 pontos, 4 tópicos da preparação para vocês. E a primeira delas é a preparação física. A sua preparação do mediador, preparação física dele. Pois bem, como você se prepara para uma mediação? Particularmente, eu acho que a forma visual como você se apresenta, ela é muito importante, né? A roupa que você usa, né? Os instrumentos que você usa, a forma como você fala, isso aí é muito importante. Mas aí você pergunta, Fábio, essa preparação, então, física, quer dizer então que eu tenho que ir com minha roupa mais bonita, a roupa que eu tiver mais bonita no meu guarda-roupa, eu tenho que usar e ir para uma mediação? É isso? Bem, depende. Depende com quem você vai mediar. Quem serão as partes dessa mediação. Por exemplo, se você vai em um tribunal, perfeitamente cabe um traje um pouco mais formal. Se você vai fazer mediação onde estão envolvidos grandes empresários, onde estão envolvidos advogados, cabe sim uma roupa mais formal. Ficaria até meio deselegante, você poderia até cair um pouco em descrédito se você chegar entre pessoas super, né, que estão muito bem vestidas e você tiver um nível de vestimenta mais simples, um pouco inferior a deles. Então, mas e se for o contrário? Imagina você vai fazer uma mediação hoje. Hoje nós estamos no mundo das lives, né? No mundo eletrônico, no mundo dos jogos, no mundo digital. Imagina que você vai fazer uma mediação envolvendo jovens desenvolvedores de jogos eletrônicos. E ali são jovens, né? São mais descontraídos, são pessoas mais, né? Que não lidam tanto com essa formalidade. E chega você lá todo formal, terno, gravata, ou com um super vestido, com o cabelo bem arrumado. Como é que eles vão te receber? Eles vão te sentir ali, vão sentir abertura para falar com você de igual para igual? Você vai fazer uma mediação entre produtores rurais de uma cidade pequena. Você chegar lá todo com a roupa toda formal, será que você vai conseguir se conectar com aquelas pessoas? Então a preparação, a gente tem que entender que a gente está se preparando para o outro, não é para a gente, certo? Então, antes de você se preparar, você tem que conhecer seu público, você tem que saber quem é seu público e se preparar
visualmente para aquele público. E isso já cria uma conexão. A partir daí, o visual já começa a criar o seu rapport com os seus mediandos, ok? Passando para o segundo tópico aqui, da preparação, da preparação, vamos falar da apresentação profissional. Como você tem se apresentado profissionalmente? Você tem se apresentado como mediador? Você tem vergonha ainda? Ou você já fala para os outros, eu sou um mediador? Conflitos não faltam em nossa sociedade. Se você está na fila do banco, se você está na academia, se você está na padaria, você escuta pessoas falando de algum conflito. E aí, você tem aproveitado essa oportunidade para se apresentar como um pacificador, como uma pessoa que resolve conflitos? Você tem aproveitado essa oportunidade para falar para as pessoas, olha, existe um método muito mais eficaz, muito mais eficiente do que um processo judicial. Você tem feito isso? E nessa questão da apresentação profissional, eu vou dar uma dica para vocês. Quiser aí anotar, pega o papel, pega a caneta, você ir anotando aí 4 tópicozinhos para você fazer a sua apresentação profissional. Você geralmente, se você simplesmente chegar e falar assim, olha, eu sou um mediador, algumas pessoas vão falar assim, ah, legal. Outras vão pensar, vão ficar com vergonha de perguntar o que é isso. Outras vão ter em mente a ideia daquele mediador judicial, do antigo conciliador, que era mais utilizado só para fazer acordos. Então, esse cara aí só quer fazer um acordo. E não é isso. Então, tem uma formulazinha de você se apresentar, 1 minutinho, 2, você se apresenta como profissional, você vai criar no seu público aquela expectativa, já vai criar no seu público aquela ideia de, poxa, interessante, gostei disso aí. E quais são esses 4 tópicozinhos para a gente criar a apresentação profissional? Olha só, primeiro, você vai falar o seu nome. Segundo, você vai falar que ajuda tal público. Terceiro, a resolver. Por que a pessoa vai te contratar? Por que uma pessoa contrata outra? Uma pessoa contrata uma empresa? Basicamente para três coisas. Ou é para resolver algum problema dela, ou é para adquirir algum prazer, alguma satisfação, ou alguma facilidade. Então, você vai se apresentar seu nome, eu, Fábio, ajudo tal público a resolver tal problema, ou adquirir tal satisfação, adquirir tal prazer, diminuindo alguma dor desse público. Vou dar um exemplo aqui para vocês, para ficar mais claro. Olha só, meu nome é Fábio, eu auxilio mediadores de conflito em formação a se aperfeiçoarem nas técnicas de mediação empresarial sem precisar gastar rios de dinheiro com vários cursos ou muito tempo fazendo cursos caros e demorados. O que eu acabei de falar para vocês? Que eu sou um professor, mas eu falei de uma forma diferente. Se eu simplesmente viro e falo, eu sou Fábio, sou professor de mediação. Ah, legal. Agora, olha a forma que eu coloquei. Tente criar a sua apresentação e aí já fica um exercício para você. Pega esses 4 pontos. Seu nome, você ajuda tal público, você pode ajudar empresas, instituições de ensino, empresas de plano de saúde, e aí vai depender do nicho da mediação que você vai trabalhar. Ajuda tal público a resolver tal problema, nesse caso, resolver seus conflitos de forma rápida, preservando a imagem da empresa, evitando gastos judiciais, evitando tempo, desgastes emocionais. Então, cria essa apresentação e comece a apresentar assim, você vai ver que isso já vai trazer um retorno positivo para você. Nosso próximo tópico da preparação ainda, nós vamos falar da preparação psicológica. E aqui é muito engraçado que, quando você vai trabalhar com mediação, você vai mexer com o quê? Você vai mexer com conflito. Não espere outra coisa. E como eu falei para vocês, já trabalhei muito tempo como supervisor de mediação, e é comum os alunos terminaram a mediação e falar assim, nossa, como essas partes trouxeram tantos problemas, como elas... Gente, é isso que a gente trabalha, né? A gente vai trabalhar com problemas. Então, você tem que se preparar psicologicamente para isso. Se você falar para sua mente, hoje eu vou entrar numa sala e ali as pessoas só vão me trazer problemas. Eu tenho que estar preparado
para lidar com isso. É igual um bombeiro. Um bombeiro entra numa casa pegando fogo, ele tem que manter a calma, ele tem que manter a paciência. É o que a gente, mediador, faz. É você entrar num local onde as pessoas estão acaloradas, estão nervosas, estão impacientes e buscar resolver essa questão com calma, com tranquilidade. Então, o que te ajuda a fazer uma mediação? É na hora que, nos momentos antes, é você ouvir uma música tranquila, você não ouvir uma reportagem que fala de mortes, de acidentes, de guerra. Aquilo te faz mal, aquilo te acelera, então não escute aquilo. Você vai fazer uma mediação amanhã, poxa, hoje vou dormir mais cedo, vou descansar, vou ouvir uma música relaxante, para minha cabeça estar bem, estar tranquila, estar preparada. Então, essa questão da preparação psicológica, ela é muito importante. E por fim, vou falar da preparação ambiental, ou seja, você preparar o seu ambiente, o ambiente que você vai atuar. Quando a mediação ela é presencial, é até mais fácil, porque você está vendo ali tudo, né, a mesa onde você vai usar, o computador, o copo com água. Mas quando é uma mediação virtual, que acontece muito hoje? Você já viu na câmera, se a câmera está pegando alguma coisa no cenário que não deveria? Às vezes uma toalha, às vezes um copo, uma porta de algum cômodo da sua casa que está aberta. Então é isso, você testar som, você testar vídeo, você testar iluminação previamente. Então, a gente vê, é muito fácil, a gente vê aí várias gafes que acontecem, né, nessas lives de hoje em dia. Então, assim, falta da preparação. Então, nesse tópico preparação, vamos nos atentar a esses 4 pontos. Preparação, imagem pessoal, apresentação profissional, preparação psicológica e a preparação ambiental. Você se preparou, você preparou seu ambiente. Agora nós vamos para a próxima ferramenta. E a segunda ferramenta que eu coloquei aqui para vocês é a declaração de abertura. Deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Quem for chegando agora aí, quem for chegando depois do início da nossa live, deixe seu oi aí, deixe seu joinha. Coloque de qual local, de qual estado você está assistindo a gente, tá bom? Então vamos lá, declaração de abertura. Declaração de abertura eu coloquei como uma ferramenta, por quê? Porque ela é um momento muito importante, é um momento onde o mediador, um dos raros momentos onde o mediador vai ser o protagonista da sessão. O bom mediador é aquele que consegue conduzir a sessão de forma que as partes sejam as protagonistas. O mediador só vai ter essa etapa de protagonismo ali no início. E a declaração de abertura é onde você tem esse ponto onde você é o protagonista, onde você vai explicar a regra do jogo, você vai passar para as partes o que elas têm que fazer, o que é a mediação, qual é o seu papel ali, qual é o papel delas, o que você espera delas. E a declaração de abertura é onde você vai determinar as regras que talvez lá na frente você possa ter que utilizar. Se você falou lá no início, as pessoas não podem reclamar depois. Mas para você fazer uma declaração de abertura, não basta simplesmente você chegar lá e sair fazendo. Vou te dar um exemplo do que eu estou falando. Vamos supor que eu convide você aí à minha casa. Você chega lá, bate na porta, eu abro a porta e falo assim para você: olá, olha só, antes de você entrar, deixa eu só te falar 3 coisas. Eu tenho os cachorros aqui, eles são cachorros que só comem ração super premium, tá? Então não dê comida para meus cachorros, que eles só comem na hora. Outra coisa, meus tapetes são tapetes peças, então assim, não pisa neles quando você tiver calçado, tá bom? E só mais uma coisinha, ao você tomar alguma coisa, não coloca os copos em cima dos móveis de madeira não, porque geralmente mancha e dá um trabalho para limpar. Mas vamos entrar, seja bem-vindo, tá? Vamos curtir aqui. Como você vai se sentir num local desse? Você vai se sentir bem? A mesma coisa na mediação. Se uma pessoa que chega em uma mediação e o primeiro contato da mediação dela é você impondo ela várias regras, vários não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer isso, você acha que ela vai se sentir bem ali? Não vai.
Então, você tem aqui também uma série de, né, você tem alguns tópicos que se você seguir eles nessa ordem, nossa mediação tende a ser mais tranquila, nossa declaração de abertura tende a ser mais efetiva. Vou aqui listar os tópicos para vocês e se vocês quiserem ir anotando, pode ir anotando aí, tá ok? Então vamos lá. Primeiro lugar, apresentações. Você vai fazer a sua apresentação e olha só, não começa já de cara se apresentando e tocando a mediação para frente, não. Vai com calma. As pessoas ainda estão aceleradas, estão chegando, estão, né, ainda eufóricas. Você vai falar ali, começar já falando, vai passar 1 minuto, 2 para elas começarem a entender, para elas acalmarem, começar a entender o que está sendo dito ali. Então vai com calma, se apresente com calma, tenta fazer alguma fala descontraída, pergunte como as pessoas estão, de onde, né, que elas estão falando, se estão tudo bem com áudio, com vídeo, se elas querem pegar uma água. E olha só, uma dica, nesse momento que você vai fazer sua declaração de abertura, você já está observando as partes, você está estabelecendo um rapport, mas você já está observando as partes. Então você não é um ator que você vai ali fazer uma apresentação e as partes vão te assistir ali, te admirar, não é isso. Você vai fazer uma declaração de abertura, mas você está atento às partes. Você vai estar atento às mãos delas, se elas estão nervosas, se estão com a mão para baixo, se elas estão agoniadas. Olha a roupa da pessoa, vê se ela está com a roupa de serviço. Por quê? Porque eu vou julgar a pessoa? Não, você já vai fazer uma leitura dela dali. Está com a roupa de serviço, por exemplo. Você já vai identificar que ela está perdendo talvez um período de serviço ali para estar resolvendo um conflito. O tempo pode ser importante para ela. Então, você fazendo a declaração de abertura, você não é um ator que os holofotes estão voltados para você, não. Você vai estar falando, mas você já está observando as partes. E aí, seguindo, depois que você se apresentou, pede para as partes se apresentarem. Se for uma mediação judicial, provavelmente você tem que pedir para que cada um mostre seus documentos. Você vai agradecer as partes por estarem ali dispostas a conversar. E aí vamos lá, você vai explicar agora, no passo seguinte, o que é a mediação, no que consiste o procedimento de mediação. Depois você vai falar o seu papel como mediador. Você vai falar que você não está ali como juiz, você não está ali como um advogado, você não está ali como um promotor, você está ali como um facilitador, que você não vai impor decisão a ninguém, você vai simplesmente auxiliar as partes na comunicação. E aí depois você vai explicar, no passo seguinte da declaração de abertura, você vai explicar o procedimento, ou seja, como é que vai se dar aquela sessão. Qual é o passo a passo? Então, primeiro, apresentação, tal. Depois você vai para a fase de reunião de informações, onde cada parte vai falar, uma parte fala, a outra escuta, depois esses papéis são invertidos. Depois vai passar para uma fase de negociação. Depois você vai passar para a fase de construção de um acordo, se for o caso. Em qualquer momento, se for do seu interesse ou do interesse das partes, você vai poder fazer sessões individuais. Então, esse é o procedimento da mediação. Aí, olha só, até agora a gente só falou coisas neutras ou positivas. Explicamos o procedimento, explicamos o papel do mediador. Você vê que não entramos com regras até esse momento. Só agora que a gente vai entrar com as expectativas de conduta. Ou seja, qual a expectativa que você espera das partes? Você espera que eles escutem com atenção, você espera que eles aproveitem esse momento ali para tentar resolver aquela questão, você espera que eles tenham um vocabulário e um tratamento respeitoso para com todos ali presentes. Então, olha só, ainda nesse momento que a gente vai colocar as regras de uma forma bem sutil, para as pessoas se sentirem bem confortáveis em poder conversar com você ali. Mas não esqueça de falar, porque igual eu falei, lá na frente, se as pessoas descumprirem essa regra, você pode relembrar a declaração de abertura e falar assim, ó, conforme nós combinamos lá no início, tal tipo de comportamento não é produtivo aqui pra gente. Tá legal? Explicou as expectativas? Vamos falar da confidencialidade, que é um dos princípios mais importantes da mediação. Ou seja, explicar que aquele procedimento ele é confidencial, não vai sair nada dali, daquela reunião, a não ser que as partes, em comum acordo, assim,
aceite, tá bom? Ao final, você pergunta se eles têm alguma dúvida e confirmam a vontade de prosseguir com o procedimento. Então, declaração de abertura eu coloco como uma ferramenta porque ela bem feita, ela vai te dar uma segurança muito grande na sua mediação. E cada vez mais você tem que desenvolvê-la para ficar mais profissional, ficar mais humana e atingir o objetivo esperado dela. Tá ok? Só beber uma água aqui. Vamos evoluir agora e passar para a nossa terceira ferramenta. E olha, essa aqui é uma das ferramentas mais importantes. Isso aqui é o que você vai mexer o tempo inteiro na mediação, que é o diagrama KISS, questões, interesses e sentimentos. Basicamente, na mediação, esses são os 3 pontos que a gente vai estar ali trabalhando. Na verdade, esses são os 3 elementos que desenvolvem um conflito. Questões, interesses e sentimentos. Ou seja, quando se gera um conflito, o que acontece? É uma questão, um ponto específico, que não foi satisfeito e frustrou um interesse real da minha parte, e isso gerou um sentimento negativo. Ou seja, questões, interesses e sentimentos. A questão é o ponto objetivo, o ponto específico. Interesses são os interesses reais, o que move as pessoas, né? O que está por trás das questões. E o sentimento é aquele que vem de dentro da gente, né? Aquilo que ou te traz uma sensação de satisfação ou de frustração. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Vamos supor que eu quero comprar um carro novo. O carro é a minha questão. Certo? Carro, questão. Por que eu quero comprar um carro novo? Só para comprar? Não. Tem algum interesse por trás disso, interesse real. Ou seja, eu quero mais conforto, eu quero mais segurança para minha família, eu não quero ter que estar visitando um mecânico com frequência. Então, esse é o interesse real. O que me move a querer adquirir um carro novo? Se eu adquirir um carro novo, a questão, o carro, interesse, né? Todos esses que eu listei agora. Eu adquiri e esse carro satisfaz todos esses interesses, eu vou ter um sentimento positivo, vou ter um sentimento feliz. Logo, eu não tenho um conflito. Agora, onde é que os conflitos são gerados? Onde surge um desentendimento em torno de uma questão, os nossos interesses reais são frustrados e gera na gente um sentimento negativo. Mesmo exemplo do carro. Quero comprar um carro novo, questão, interesse para ter segurança, para ter conforto e para não ter que estar em mecânico. Só que comprei um carro de você, um carro, né? Você estava vendendo ali seu carro, peguei, comprei ele e logo na primeira semana ele deu problema. Tive que parar na oficina. A questão é o carro, meu interesse, segurança, conforto e não ter que ir em oficina foi frustrado. Me gerou um sentimento negativo. Chateação, raiva, amargura, frustração. Então, numa mediação, nos conflitos em si, são esses 3 elementos que estão interligados. E são justamente eles que você vai ter que trabalhar, identificar e trabalhar nas partes para que você consiga chegar a uma resolução de um conflito de forma satisfatória para os envolvidos. Então, como eu já falei, as questões são os pontos objetivos. Os interesses é aquilo que está por trás das questões, o que move a gente a querer uma coisa, o que move a gente, o combustível que alimenta a gente a ir atrás de algum objetivo. E os sentimentos é o que vai desencadear na gente, né? Aquela questão interior que vai desencadear na gente de positivo ou de negativo.
Então, a todo momento em uma sessão, as partes não vão trazer para você quais são as questões, quais são os interesses e quais são os sentimentos. Você vai ter que identificar questões, interesses e sentimentos. Se você estiver fazendo uma mediação, você pode até anotar lá no seu papelzinho, ó, questões, interesses, sentimentos. E conforme você for identificando, vai anotando, porque são eles que você vai ter que trabalhar. Com validação de sentimentos, você vai trabalhar o sentimento. Lá na fase da negociação, você vai trabalhar as questões, certo? E às vezes ali você identificando 2 deles, a gente consegue ir e descobrir o terceiro elemento. Se você identifica qual é a questão e qual é o sentimento que está envolvido, você consegue descobrir qual é o interesse real da parte. E aí você vai lá e trabalha aquilo. Dessa forma você vai conseguir chegar em um consenso, ok? Avançando aí para mais uma ferramenta, vamos falar das sessões individuais, ou sessões privadas, ou também chamado de caucus. Algumas pessoas colocam a sessão individual como uma fase da mediação. Qual a diferença da fase e da ferramenta? Fase é aquilo que acontece em um determinado momento específico. E aí, eu já vi pessoas colocando como a sessão individual uma fase que vem logo depois da reunião de informações, ou seja, o mediador faz a declaração de abertura, as pessoas faz ali as suas narrativas, o mediador faz o resumo e entra com a sessão individual. E eu vou preferir usar a sessão individual de uma forma diferente, como uma ferramenta, que você vai utilizá-la em qual momento? Em qual momento você quiser, qual momento você achar oportuno e interessante. Pode ser que você passe uma sessão e nem faça a sessão individual. Ou existem sessões, existem casos que a gente faz uma sessão inteira. Resolve um caso inteiro com sessões individuais. Uma pessoa numa sala, outra numa outra. Ou faz uma reunião com um dia, uma reunião um dia com outro. Reunião um dia com um, uma reunião um dia com outro. Então, a sessão individual, a sessão privada, ela vai ser um instrumento muito útil, muito eficaz, mas que você utiliza ele no momento adequado. E aqui eu vou listar para vocês alguns tópicos dos momentos específicos que você pode utilizá-la. Vai te facilitar muito, tá ok? Então, olha só, surgiu algum dessas situações na sua sessão, chame uma sessão individual e trabalhe com cada parte separadamente. Você vai ver que o resultado vai ser bem positivo, tá bom? Então vamos lá ver quais são elas? Primeiro, para permitir a expressão de fortes sentimentos sem aumentar o conflito. Ou seja, sabe quando a pessoa precisa desabafar? Tem sessões que as pessoas estão tão chateadas, tão amarguradas, que elas não conseguem conversar, não conseguem evoluir. Por quê? Porque a mágoa está muito grande. Elas precisam primeiro desabafar. Mas se vocês colocarem ela numa sessão conjunta e uma desabafar para outra, vai virar um fogo cruzado. Você faz uma sessão individual, deixa as pessoas expressarem seu sentimento e se esvaziar, desabafar. Depois que elas der aquela desabafada, você vai ver que elas conseguem conversar de forma mais produtiva. Tem um caso, inclusive, interessante do William Ury, que ele fala que ele tentou por várias vezes fazer uma mediação e não estava conseguindo, por causa dos fortes sentimentos das partes. E aí ele foi começar a sessão, uma última tentativa, e ele falou o seguinte: bem, primeiro eu vou dar 10 minutos aqui para vocês se desabafarem, 10 minutos de descarrego. Então, durante 10 minutos vocês podem falar o que quiser, só coisa negativa, pode esvaziar o sentimento de vocês. Ele falou que não levou nem uns 10 minutos. As pessoas falaram ali 3, 4 minutos e se esvaziaram, desabafaram, descarregaram, ficaram leves. Ele falou assim: bem, agora então, vamos conversar de forma produtiva? E o resultado não foi outro, foi um acordo que ele fez, um acordo em uma situação entre estados. Mais um ponto: eliminar comunicação improdutiva. Ou seja, a pessoa está ali com comunicação pesada, alfinetando a outra, provocando, e aí alfinetada de um lado, o outro revida, o que você faz? Sessão individual. Sessão individual. Quando a pessoa está tentando alfinetar a outra, se você tira a outra, o objeto dela se esvai. E aí? Só está você e ela. Ela vai começar a conversar de uma forma mais produtiva com você. E aí você vai tentar colocar, né, na cabeça daquela pessoa que
Quando retornar para uma sessão conjunta, aquele tem que ser o comportamento, porque aquele é o comportamento que vai levar a algum lugar, tá ok? Outro tópico, para disponibilizar uma oportunidade para identificar e esclarecer questões. Ou seja, novamente, a comunicação ali está truncada, você ainda não conseguiu identificar quais são as questões, interesses e sentimentos, porque as pessoas estão trocando farpas. Sessão individual, lá na sessão privada, você vai conversar com a parte, vai conversar, conseguir perguntar, extrair, sem que a outra esteja presente. Você extrai ali as questões, interesses, sentimentos, depois você vai fazer mesmo procedimento com a parte que ficou aguardando. Outro tópico, como uma contramedida a fenômenos psicológicos que impedem o alcance de acordos, tal como a reação desvalorizadora. Não só a reação desvalorizadora, mas como também aquela supervalorizadora. Ou seja, aquela pessoa que se sente inferior numa sessão ou aquela que se sente superior demais. Aquela que se sente superior demais, ela acha que ela é a dona da razão. Naquele momento ali, ela acha que ela está por cima. Então, assim, diante da outra parte, esse posicionamento, essa postura não é nada produtivo. Ou a outra vai se intimidar, ou a outra vai crescer e vai virar um embate. Então, as pessoas estão com esse sentimento ou de supervalorização ou de inferiorização, faz uma sessão individual, conversa com elas separadamente. Mais um tópico. Para a utilização de outras técnicas de mediação. Existem algumas técnicas de mediação que a gente ainda vai passar, outras ferramentas que nós ainda vamos explicar aqui, que elas são bem-vindas somente numa sessão individual. Porque se você fizer ela numa sessão conjunta, estando presente as duas ou mais partes, ela vai trazer mais prejuízos do que benefícios. Então são ferramentas valiosíssimas, mas que têm que ser aplicadas, utilizadas de forma individual com cada parte, ok? Um exemplo dessas ferramentas, o afago, a inversão de papéis, o teste de realidade, validação de sentimentos individuais, tá bom? Se você identificou que precisa utilizar qualquer dessas ferramentas, a faça dentro da sessão individual. Mais um tópico aqui para você usar uma sessão individual, para evitar comprometimento prematuro com propostas ou soluções. Ou seja, uma parte fez uma proposta, a outra já quer resolver logo, já aceita ou já recusa de cara. Calma. A pessoa precisa de um tempinho para pensar, para raciocinar, para pensar, refletir nos prós e contras. Então, uma sessão individual para aquela pessoa pensar sem a presença da outra, a presença do outro às vezes incomoda. Então ela sozinha ali, com calma, ela consegue raciocinar melhor se aquela proposta é benéfica ou maléfica para ela. Ou se ela for fazer uma proposta, ela tem ali um tempinho para ela raciocinar e ver o que vai ser produtivo para ela, ok? Mais um ponto aqui, para explorar possível desequilíbrio de poder. É mais ou menos o que a gente falou falou anteriormente, né, de uma pessoa superior, um sentimento de superioridade ou inferioridade. Isso aí a gente chama, né, quando tem um sentimento de superioridade, a outra de inferioridade, a gente encontra o desequilíbrio de poder. Ou não só o sentimento, mas questão de conhecimento, né? Você tem um advogado e uma pessoa que seja ali mais humilde, mais simples, ela se sente inferiorizada. Existe ali um desequilíbrio de poder. E aí você faz uma sessão individual justamente para colocar aquela pessoa ali, tratá-las de forma igual, tá bom? Vamos lá. Outro ponto, nas situações em que se perceber risco à ocorrência de atos de violência. Ou seja, você viu que pode acontecer ali algum ato de violência, chama a sessão individual. E a violência aqui não é só a violência física, né? É principalmente a violência verbal. E lembrando que o nosso papel, o papel da mediação e o papel do mediador, você não obrigatoriamente você tem que fazer um acordo. Não é isso. A gente só, se as partes não saírem daquela sessão pior do que elas chegaram, já foi positivo. Você já tentou, você utilizou as ferramentas, você não pode deixar que aquele conflito se agrave. Se você vê que realmente não tem como, que vai se agravar, finaliza, encerra, porque
Nosso objetivo é que aquele conflito não aumente. Se a gente conseguir resolver, melhor ainda, tá bom? Próximo ponto que a gente vai falar aqui, próxima ferramenta, na verdade, é a ferramenta do resumo. O resumo, ele tem uma fundamental, ele tem um papel fundamental dentro de uma sessão de mediação. Ele é o momento da virada de chave. Como assim? Em que momento o resumo acontece? Primeiro, o mediador faz a declaração de abertura, depois tem a reunião de informações, onde uma parte fala, a outra parte fala. E aí vem o resumo. O que é o resumo? O mediador vai pegar a fala de um, vai pegar a fala do outro, vai transformar em um só elemento, em um só texto, em um só conteúdo, e a partir dali ele vai virar a chave, tirar do conflito para visar a solução. E o resumo não é simplesmente você repetir o que as pessoas falaram, né? Você chegar aqui, fulano, então vou fazer aqui um resumo. O A falou isso, e o B falou isso. Não é isso. Resumo na mediação não é isso. O resumo ele é um instrumento técnico. E como é que se faz um resumo? Mais alguns tópicos aqui que eu vou listar para vocês. Ou seja, primeiro, quando você vai fazer um resumo, uma parte falou, a outra parte falou, vem você, mediador, fazer o seu resumo. Você vai começar com os pontos positivos. Igual lá na declaração de abertura, você vai vir aqui também. Ou seja, tipo de relação, você vai falar o tipo de relação daquelas partes. Você vai falar os interesses comuns naquela relação. Você vai falar aspectos positivos que tem naquela relação. Ou seja, os 3 primeiros tópicos eu não falei de problema, eu não falei de conflito. Somente agora, no 4º tópico, que eu vou falar do conflito. E aqui você não vai adentrar, você não vai aprofundar no conflito. Quem faz isso? Quem faz isso é o judiciário, quem faz isso é o juiz, é o promotor, é o advogado. Aqui a gente não está aqui para aprofundar no conflito, a gente está aqui para aprofundar na tentativa de solução. Quanto mais você aprofundar tentando explicar o conflito, é mais fácil de você criar um pré-julgamento. Você quer ver um exemplo? Vamos supor que aconteceu um caso real, tá? Aconteceu uma colisão de automóveis num posto de gasolina. Então, se você no seu conflito você fala assim, o carro da Dona Maria estava parado, o carro do seu João veio e bateu na traseira. Você já ajudou. Você já falou quem está certo e quem está errado. Ou ao contrário, olha só, o carro do seu João estava lá parado no posto, abastecendo, o carro da Dona Maria desceu de ré e bateu no carro do seu João. Você vai falar isso como um momento do conflito, você já julgou a causa. Você já falou que foi a Maria, o carro da Maria que bateu no carro do seu João. Você já julgou. Então não é isso. Você quer ver como é que a gente pode falar isso? Vocês estavam no posto de gasolina quando aconteceu uma colisão entre o veículo de vocês. Acabou. Rápido e objetivo. Isso aí foi o conflito. Vocês têm uma relação comercial e houve um problema na entrega, e houve uma questão relacionada à entrega dos materiais. Acabou. Você não falou quem está certo e quem está errado. Tá ok? Depois que você falou do tipo de relação, interesse comum, aspectos positivos, você vai falar do momento do conflito. Um momento tal, em determinado momento, aconteceu um desentendimento, aconteceu um conflito relacionado a tal ponto. Aí vem a falha na comunicação. Vocês até tentaram se comunicar para resolver, mas essa falha não foi produtiva. Agora você faz a validação de sentimentos. Sentimentos comuns, sentimentos que cabem aos dois. Vejo que ambos ficaram chateados, aborrecidos com esse ocorrido. A virada de chave. Agora você vem para o foco prospectivo. Mas temos agora a oportunidade de tentar conversar e resolver essa questão da melhor forma possível. E aí a gente finaliza o nosso resumo com as questões, elencando as questões. As questões são o quê? Aqueles tópicos objetivos, lembra que nós falamos das questões? Então vamos lá, passando aqui novamente. Para você fazer um resumo técnico, o que você precisa? Falar tipo de relação, interesses comuns, aspectos positivos, momento do conflito, falha na comunicação, validação de sentimentos comuns, foco prospectivo e questões. Exemplinho rápido? Bem, entre vocês existe uma relação comercial.
Em relações dessa natureza, né, ambos querem que os termos do contrato sejam cumpridos, né, conforme combinado. Inclusive, vocês têm aí uma relação há mais de 10 anos, essa relação sempre foi produtiva, sempre foi positiva. Só que aconteceu um fato específico no mês de agosto que essas expectativas foram frustradas. Vejo que vocês até tentaram se comunicar em relação a isso, mas essa comunicação não foi efetiva para resolver a causa. Vejo que ambos ficaram aborrecidos, né, pelo ocorrido, mas hoje nós estamos aqui e temos a oportunidade de tentar resolver essa causa da melhor forma possível. Logo, nós temos as seguintes questões para serem tratadas: os bens, os valores, o contrato e aí por diante. Vai depender da causa que você está trabalhando. Tá ok? Vamos seguindo aqui para mais uma ferramenta e agora nós vamos mudar. Deixa eu só beber uma água aqui para a gente mudar para o nosso próximo grande grupo, que são as ferramentas de comunicação e transformação. E aí, pessoal, eu vou dar até uma aceleradinha aqui para a nossa live não ficar muito grande, para a gente não estender o tempo, mas já quero te deixar o convite aqui, ó. Se inscreva no nosso YouTube, se inscreva no Instagram do Centro de Mediadores. Entre no site Centro de Mediadores, lá você vai ter cursos completos, cursos de pós-graduação, cursos, né, de conteúdos específicos voltados para a área de mediação, para a área de constelação, ok? Então, se você quer conteúdos completos, entre lá que você vai achar muita coisa interessante. Inclusive aqui na nossa live, o pessoal vai colocar um link aqui, e vai ter um consultor justamente para atender vocês aí que tem interesse em adquirir algum dos nossos cursos, tá bom? Então vamos lá, vamos passar agora para as ferramentas de comunicação e transformação, nosso segundo grande grupo. Primeira ferramenta de comunicação e transformação que eu coloco para vocês é a escuta ativa. Mediador, preste atenção no que eu vou te falar. Os instrumentos mais importantes que você precisa para fazer uma boa mediação, você já tem eles todinhos. Eles já estão em você. Não é um bom computador, não é um papel, uma caneta, um notebook, um tablet, uma sala, não. Os elementos, os instrumentos que você precisa, você já tem. É sua percepção, é sua audição, é sua visão. Estes são os elementos que você vai conseguir desenvolver uma boa mediação. E o primeiro deles que eu coloquei aqui, nesse grupo das ferramentas de comunicação, escuta ativa. O que o mediador mais faz é escutar. E a escuta ativa não é simplesmente você ficar parado aqui, mexendo no celular ou anotando e deixar a pessoa falar. Não é isso. Veja, eu não falei escuta passiva, é ativa. É você demonstrar para a parte que você realmente tá ali interessado no que ela tem para te dizer. E como você faz isso? De várias formas. Uma delas, prestando atenção. Largue tudo que você está fazendo. Larga a caneta, larga o papel, larga o celular. Dê atenção a ela. Mostre para ela visualmente, contato visual. Aqui, ó, gesto, ela está falando e você está, sim, compreendo, entendi. Você está demonstrando para ela de forma ativa que você está escutando. E não é só isso. Outra forma que você tem é você fazer perguntas. Durante a narrativa dela, ela está falando e tal, deixa ela falar, ela deu um espaço, deu uma brecha, faz uma pergunta, coloca uma pergunta. Olha só, se você escutar uma pessoa que está em uma resolução de conflitos, em uma sessão de mediação, se você escutar uma pessoa, igual você escuta um amigo vira e fala para você, ó, tem um segredo para te contar. Você larga tudo e vai lá ouvir, não vai? Tente escutar as partes dessa mesma forma. É aí que você vai identificar as questões, os interesses e os sentimentos. É a partir de uma escuta com atenção, você vai surgir na sua mente, na sua cabeça, questionamentos. E aí é onde você vai fazer as perguntas poderosas, uma outra ferramenta que a gente tem lá para frente. Então, escute com atenção, demonstre para a parte que você está escutando realmente com atenção, tá ok? Isso aí você vai fazer a todo momento. Vou deixar aqui uma dica para vocês, tá? Vai lá no YouTube e digita O Poder da Escuta, William Ury. É um vídeo muito interessante do mediador William Ury, que ele fala sobre essa questão da escuta ativa.
Mais um tópico aqui pra gente, mais uma ferramenta. Recontextualização. É outro elemento que você vai fazer o tempo inteiro. Durante um conflito, pessoas que estão envolvidas em um conflito, ela traz uma narrativa carregada, uma narrativa pesada, uma narrativa voltada para o passado. Qual é o seu papel? É transformar, é filtrar todo esse elemento. É igual você fazer um suco. É você espremer a fruta, pegar ali o que tem de bom, de produtivo e jogar o bagaço ali de lado. É a mesma coisa que você vai fazer aqui. É você conseguir filtrar, identificar o que tem de importante ali, na essência daquela fala, e trazer de forma positiva, de forma produtiva, e deixar o que não tem valia para a gente, deixar ali de lado. Olha só. Como você faz uma boa recontextualização? Quando as pessoas falam, elas trazem um contexto negativo. Elas falam de uma forma antiga, confusa e incompreensível. Você vai trazer para uma fala nova, clara e compreensível. Num contexto negativo, as pessoas trazem um enfoque retrospectivo. Vão falar do passado, do problema, vão ficar remoendo. Você vai trazer o enfoque prospectivo, ou seja, tá, mas como é que a gente pode resolver isso? Como é que a gente pode fazer diferente? Como é que você acha que a gente pode consertar essa questão? No contexto negativo, as pessoas ressaltam os componentes negativos. E nós vamos fazer o quê? Filtrar esses componentes negativos. Vamos deixar eles de lado e vamos substituir o uso de expressões genéricas por uso de expressões precisas. Como assim? Vamos aqui em alguns exemplos que eu deixei aqui, vai ver que vai ficar mais claro para você. Um contexto negativo, a pessoa vira e fala: ele é um funcionário muito preguiçoso, só faz alguma coisa se tiver alguém em cima mandando. Opa, como é que você vai fazer uma recontextualização disso? Então você está dizendo que gostaria que ele tivesse mais iniciativa a partir desse momento? Foi justamente o que ele falou. Quando fala aqui, ele é um funcionário preguiçoso, só faz o que se alguém estiver mandando. Qual o interesse real que a pessoa tinha? Que ele tivesse mais iniciativa. E foi a recontextualização, foi o que você fez. Mais um exemplo. Ele é um chefe muito difícil. Se você faz, ele briga. Se você não faz, ele briga. Ninguém entende o que ele quer. Bem, pelo que entendi, você possui dúvidas em relação às atividades que poderia realizar. E entende que esses pontos ficariam mais... Se esses pontos ficassem mais claros, você poderia realizá-los mais rapidamente. Mais um exemplo. Ele é um responsável, só chega atrasado. Pensa uma pessoa que trabalha numa empresa há 5 anos e durante toda a sua jornada ali ele nunca chegou atrasado. Somente a partir do último mês ele chegou atrasado algumas vezes. Essa pessoa escutando isso, pô, ele disse que eu só chego atrasado, 4 anos e 11 meses chegando no horário. Nesse último mês que eu vim atrasar, ele tem coragem de falar isso? Agora, olha a diferença se você trouxer a frase da seguinte forma. Então, pelo que o senhor falou, o seu fulano chegou depois do horário 3 vezes essa semana. Ora, você não generalizou, você especificou, e a pessoa que realmente fez isso, ela não vai ter como negar. Ficou mais claro para ambos. Tá ok? Uma outra ferramentazinha aqui é a normalização. Mais uma ferramentazinha básica, simples, porém efetiva. Normalização. Quer dizer o quê? Conflitos são normais em nossa sociedade, desde que o mundo é mundo. Se você é religioso, desde que Adão e Eva vieram ao mundo, surgiu conflitos. É só você lembrar do caso da maçã, da expulsão do paraíso. Se você não é religioso, é mais a teoria da evolução, se você for pensar nos mais primórdios da sociedade, onde você lembrar que existiam 2 seres humanos ali, já teve conflito. Então, o conflito ele é normal acontecer. A gente não quer que aconteça, mas ele vai acontecer. Em qualquer relação, empresarial, familiar, na comunidade, na escola, vai acontecer. O grande diferencial é como nós iremos resolver. Então, normalização é você colocar para as partes que, poxa, aconteceu um acidente de carro, olha, ninguém quer que aconteça, mas quem está no trânsito, nós estamos sujeitos a isso. Ok? A pessoa não tem que se sentir super frustrada, super chateada porque aconteceu algum conflito, alguma situação. É normal que aconteça.
vai acontecer com alguém, aconteceu com vocês. Vamos tentar resolver? Ok? Outra ferramentazinha aqui, para a gente ir avançando, é o afago. O afago ou reforço positivo. Ferramenta diretamente extraída lá da psicologia, de um método chamado condicionamento operante do psicólogo Skinner, que é mais ou menos o seguinte, resumindo. Tudo que a gente faz tem uma consequência. Dependendo de como é essa consequência, vai determinar se a gente vai repetir aquela atitude e vai determinar a quantidade de vezes que nós vamos voltar a fazer aquilo. Ou seja, você tem um comportamento. Se aquele comportamento seu te trouxe um retorno positivo, opa, você vai gostar. Então você vai repeti-lo. Se aquele comportamento seu te trouxe um reflexo, né? Teve uma consequência negativa para você, opa, você vai evitar de fazê-lo. E o que é o afago na mediação? É a gente ressaltar pontos positivos, é o mediador demonstrar pontos positivos que as pessoas fazem durante a sessão. Ou seja, um advogado, uma das partes, fez alguma coisa que seja produtivo, que seja positivo, o mediador vai ali e ressalta. Isso vai fazer com que a pessoa queira praticar aquilo novamente, porque ela vai querer ser afagada novamente. Isso faz bem para o ego de cada um. Olha só os benefícios que um afago, que um reforço positivo traz. Desenvolve a autoestima e a confiança. Incentiva a repetição de comportamentos positivos. Extrai o melhor de cada pessoa. Valoriza e reconhece o esforço. Ou seja, numa sessão de mediação, um conflito ali, vamos supor que uma pessoa reconheça um erro dela e peça desculpas. Isso é pesado, isso não é fácil. Então, se você ressalta, poxa, parabéns pela sua postura nesse ponto, ela vai se sentir afagada. Poxa, valeu a pena eu ter me esforçado, pedido desculpa, valeu a pena. Dicas para você fazer um afago. Seja sincero. Não é só porque ele é uma ferramenta valiosa que você vai ficar utilizando ele de qualquer jeito, tá bom? Senão ele vai perder o valor dele, essa questão vai se inverter. Então seja sincero com questão ao seu afago. Não elogie demais, para não virar uma bajulação, a pessoa também não se empoderar demais, né? Tem que ser no momento, na dose adequada. Seja bem claro, específico e não demore para fazer o seu afago, ou seja, a pessoa teve aquele comportamento, de cara você já faz ali, na primeira oportunidade você já faz o afago, o reforço positivo. Não espera lá para o final da sessão para você, queria agradecer que lá no começo você pediu desculpa para outra parte. Não, aí ele perdeu o momento, né? Perdeu o time da ferramenta. Outra ferramentazinha que a gente tem aqui, validação de sentimentos. Lembra que a gente falou lá? Questões, interesses e sentimentos. E aqui a gente validar sentimentos. E o que é você validar sentimentos? É você reconhecer que tal questão trouxe um sentimento específico para aquela parte. Não é você falar que é justo, que é injusto, que você concorda ou que você não concorda. É você falar assim, olha, essa situação específica te gerou um sentimento negativo aqui. E eu vejo que isso é importante para você. A pessoa vai ficar muito, ela se sente acolhida com isso, entendeu? É mais ou menos eu falar o seguinte, ó. Tá vendo essa caneta preta aqui? Só um exemplo, tá? Tá vendo essa caneta aqui? Eu vejo que essa caneta ela é importante para você. Eu, particularmente, Fábio, eu gosto de caneta preta? Não importa se eu gosto, se eu não gosto, se eu prefiro a azul, se eu prefiro a vermelha. Estou falando que você gosta dela, eu reconheci que você gosta dela e que ela é importante para você. Então, quando a gente fala de sentimentos, aí eu falar que tal coisa, às vezes para a gente tem uma coisa que é tão boba e para outra pessoa é tão importante. Ou ao contrário. Às vezes a pessoa fala assim, poxa, você está reclamando, você está chorando, você está chateado por causa de uma besteira dessa, mas para você aquilo é importante, para o outro não. Então a validação de sentimentos identifique o sentimento que a pessoa tem e valide esse sentimento. Como você faz a validação de sentimento? Identifique o sentimento,
e coloca junto o interesse vinculado ao sentimento. Ou seja, percebo que o senhor ficou bastante aborrecido, porque o senhor gostaria de ter sido tratado com mais respeito. Percebo que você ficou muito chateado, porque gostaria que sua empresa mantivesse a reputação no mercado. Viu? Sentimento e o interesse vinculado ao sentimento. Tá ok? Evoluindo aqui para mais uma ferramenta, teste de realidade. As pessoas chegam em uma sessão de mediação, muitas vezes, não todas, né, mas muitas vezes chega assim, com a cabeça no mundo da lua, vamos colocar assim, né? Ela chega cheia do direito, ela acha que o direito dela é supremo ao do outro e pronto, acabou. E se aquela questão for para o judiciário, ela vai ganhar tudo que ela pediu porque ela tem direito, e não é bem por aí, né? O mesmo direito que você tem, a outra parte também tem. Assim como você tem elementos, a outra parte também tem. Desde que você tem um advogado, a outra parte também tem. Então não é bem assim. Só que as pessoas nem sempre chegam com essa visão da realidade. Você, mediador, você tem essa visão da realidade. Então traga a pessoa para cá e fala assim, olha, você está pedindo aí 25 mil reais de danos morais, mas você já pesquisou em causas parecidas com a sua, quanto que o Poder Judiciário costuma pagar? E aí você já traz ela para a realidade, entendeu? Detalhe importante, teste de realidade. Teste de realidade, se você fizer ele em uma sessão conjunta, uma parte com a outra, você pode colocar alguma delas em situação constrangedora. Você pode enfraquecer os pontos de negociação de uma parte. Então, utilize-a sempre em sessões individuais. Vamos avançando para mais uma ferramenta que é a inversão de papéis. Ou seja, você colocar com que as pessoas vejam a situação pela ótica da outra. Muitas vezes a pessoa até fala assim, poxa, se eu estivesse no lugar dele, acho que realmente eu teria feito da mesma forma. Então é você convidar a pessoa, convidar a parte a enxergar aquela situação pela ótica do outro. Mas, observação, faça essa ferramenta, inversão de papéis, em uma sessão individual também. E dica, tá? Quando você for fazer essa ferramenta de inversão de papéis, fale para a pessoa, olha, eu vou aplicar aqui com você uma ferramenta, que é a inversão de papéis, e eu também vou fazer esse mesmo teste com a outra parte, tá bom? Porque é uma ferramenta muito útil, porém ela é bem delicada de se fazer. Você pedir que uma parte olhe pela ótica do outro, se você não deixar bem claro que é uma ferramenta que você também vai fazer isso com a outra parte, ela pode se sentir constrangida. Por que eu tenho que olhar o conflito pelo lado dele? Eu tenho que olhar o meu lado, eu que fui chateado, eu que fui lesada, entende? Então deixe isso bem claro. Mais uma ferramentazinha nossa e uma das mais importantes, perguntas poderosas. Perguntas. Método socrático, né? Fazer perguntas. Sócrates mesmo, ele não se considerava sábio, não. Para ele falava assim, gente, eu não sou sábio. Eu extraio a sabedoria das pessoas. A única coisa que eu faço é as perguntas. Eu questiono. Dentro da mediação, isso é o que a gente tem que fazer para identificar questões, identificar interesses, identificar sentimentos, identificar tudo que está ali em volta, a gente tem que fazer perguntas. Muitas vezes você vai saber qual a melhor solução para aquele caso. Mas, se você chegar para as pessoas e falarem, olha, o que vocês acham de resolver assim, assim, assim? A pessoa vai pensar o seguinte, por que eu vou resolver conforme essa pessoa aí está falando? Entende? Então, por mais que você já saiba qual é o mapa, qual é o caminho, o melhor caminho, você ainda vai ter que descobrir como fazer com que as pessoas cheguem àquele caminho, àquele resultado. Então, por meio das perguntas, elas têm que chegar até aquela solução. Então, não diga o que elas têm que fazer. Por meio de perguntas, faça com que elas descubram o que elas têm que fazer. Isso você consegue por meio de perguntas. Observação aqui, tá? Uso do porquê. Cuidado na hora de usar o porquê. Porque se você falar assim, por que você teve esse comportamento? Ele parece meio agressivo, né? Por que eu tive isso? A pessoa vai tentar se justificar. Então tente, quando possível, substituir o porquê por algum outro
algum outro método. Por exemplo, quais motivos te levaram a agir daquela maneira? Soa mais leve e te traz respostas mais amplas. Outra coisa, as perguntas, quando você for fazer perguntas, não é interrogatório na delegacia, que você fica, por que você fez isso, por que você fez aquilo, onde você estava, o que aconteceu, e depois, não. Perguntas com foco no futuro, com foco lá na frente, com foco na solução. E agora, evoluindo, vamos passar para o nosso terceiro grande grupo. Já vamos aí caminhando para o fim. E agora nós vamos passar para o nosso terceiro grande grupo, que são as técnicas de negociação. Ferramentas aqui simples e sensacionais que eu adoro, que são as técnicas de negociação. Primeira que eu vou ressaltar aqui, organização das questões e interesses. Se você está inserido no mundo da mediação, você já ouviu falar provavelmente na agenda do mediador. A agenda do mediador nada mais é do que a organização de questões e interesses. É você pegar aquelas questões e os interesses reais que a gente tem que trabalhar, que a gente já identificou durante toda a sessão. Temos todas elas ali elencadas, anotadas. Agora nós vamos estabelecer com quais delas nós vamos trabalhar primeiro. Em todo conflito, a gente vai ter os pontos objetivos e os pontos subjetivos. Por quê? Porque os pontos subjetivos é o seguinte, você, ainda que seja um conflito empresarial, você vai estar lidando ali com pessoas. Você não vai estar lidando ali com a empresa. Não vai vir um prédio conversar com você. Então tem o ponto subjetivo. Tem conflitos que a chateação, a raiva, né, a mágoa, elas falam mais altos que o ponto objetivo. Que o valor, que o dinheiro, que o carro, que a entrega dos materiais. Então você vai ter que identificar na sua sessão, nessa sessão aqui eu trabalho primeiro os pontos objetivos, ou eu tenho que trabalhar primeiro os pontos subjetivos? Se eu não trabalhar a mágoa dessa pessoa, se eu não trabalhar essa chateação, se eu não trabalhar esse aborrecimento que ele passou, se eu não trabalhar isso primeiro, não vai andar, você não vai sair do local. E uma dica, quando você for trabalhar os pontos objetivos, a experiência, a prática tem demonstrado que você começar dos mais simples, dos de menor impacto, primeiro, você é mais produtivo. De repente você tem ali 3, 4 pontos mais simples, você resolver eles, para só por último você ir trabalhar um ponto mais complexo, você já criou um ambiente positivo, você já resolveu 2, 3 questões. Então, assim, as partes já estão mais preparadas, mais focadas na negociação. Então, fica mais objetiva a negociação. Tá ok? Evoluindo aqui, uma técnica bem legal aqui, tá, gente? Técnica dos extremos. Olha só, quando a pessoa chega para fazer uma mediação, quando a pessoa chega para resolver um conflito, ela acha que ela tem todo o direito do mundo. Ela acha que ela é a dona da razão, ela acha que ela tem direito a tudo. É o topo. Ela esquece que a outra pessoa também pensa o mesmo. Então é você fazer essa técnica aqui. Geralmente ela é indicada a fazer na sessão individual, mas você chama a pessoa e pensa assim, técnica dos extremos. Qual seria o melhor cenário para você para resolver essa questão? Ela vai falar, eu queria ganhar 100%, eu queria ter um pedido de desculpa, eu queria isso e aquilo. Ela vai colocar o melhor para ela. E agora você vai trazer ela para a realidade e falar assim, e qual seria o pior resultado para você, o pior cenário? Você está aqui embaixo. Se der tudo errado aqui para você nessa sessão, nessa resolução desse conflito, o que vai acontecer? Qual é o resultado? A pessoa começa a pensar, você vai ressaltar, a outra parte também tem direitos, a outra parte também tem advogado, a outra parte também tem as razões dela. Se der tudo errado, e aí quando a pessoa vê que pode dar tudo errado, ela começa a ver que ali o meio termo, ele pode ser positivo. E aí entra você, mediador, para você falar o seguinte, olha, nesse meio termo aqui, você não está vendo as vantagens subjacentes. Você fazer um acordo aqui nesse meio termo, entre o melhor e o pior, se a gente conseguir atingir um meio termo aqui, ele vai te trazer tantas outras vantagens que você não está observando, e que sejam tão importantes ou até mais importantes que a questão principal ali. Que é o quê?
Tempo, economia de tempo, economia de dinheiro, economia de desgaste físico, economia de desgaste mental, satisfação pessoal, satisfação da sua rede. Sua rede são as pessoas, né, que fazem parte ali sua rede de apoio, sua família, sua empresa, seus sócios, sua comunidade, sua escola. Então, as pessoas que te conhecem, que estão ali com você, que tem ciência daquele conflito, elas estão torcendo por você, estão torcendo por uma solução mais rápida possível, que talvez impacte até elas. Manutenção de parceiros. Então, todas essas são vantagens subjacentes que a pessoa está focada, está presa no conflito e não está vendo. Você vai ressaltar para elas, olha, nesse meio de caminho aqui, entre o melhor e o pior, nesse meio aqui, a gente pode alcançar uma solução que te traga todas essas outras vantagens, tá ok? Outra ferramentazinha muito legal eu chamo de fechando o cerco. Como é que é isso? A gente, conforme uma negociação for avançando, conforme a gente for avançando na negociação, a gente vai fracionar os pontos e aqueles pontos que já forem sendo resolvidos, a gente vai colocar de lado e vamos fechar o cerco, vamos focar somente no que ainda não foi resolvido. Como assim? Vamos pegar um exemplo para ficar mais fácil. Olha só, a gente está fazendo uma pessoa, vamos pegar aqui uma empresa, a empresa A, ela fornece materiais de ferro, esquadria, matéria-prima para a empresa B. E eles já têm um contrato ali entre eles, onde a empresa B já paga, até o dia 5º útil de todo mês, paga ali para eles 60 mil reais, né? E até o 15º dia útil do mês, a empresa A tem que entregar os 60 mil em matéria-prima para eles. E ali eles vão fazer, né, esquadrias, vão fazer portas, janelas e revender. E aí, um dado mês, a empresa B fez o pagamento até o 5º dia útil e deu no 15º dia útil, a empresa A não entregou os bens. Deu dia 20 ela não entregou, deu dia 25 ela não entregou, deu dia 30 ela não entregou. A empresa B deixou de produzir, deixou de revender e deixou de ganhar. Ela fala assim, pois agora eu quero tudo que eu tenho direito de volta. Quero todo o meu dinheiro, e não é só meus 60 mil reais, não. Eu quero 60 mil reais de danos materiais, eu quero 20 mil reais de danos morais, eu quero 10 mil de multa contratual e quero 10 mil de lucros cessantes. Traduzindo, eu quero 100 mil reais lá no final. Opa! Vira para a empresa e fala assim, eu quero 100 mil reais, vou entrar na justiça contra você se você não me pagar 100 mil reais, porque eu tive muito prejuízo. E aí você vai para uma negociação. Olha só, você negociar um valor de 100 mil reais, é um valor alto, fica difícil as pessoas fazer concessões nesse valor. Ou seja, eu quero 100 mil, a outra empresa fala, eu não pago 100 mil, tá doido? Como é que eu vou pagar 100 mil? Eu quero 100 mil, eu só recebo se for 100 mil. Não, eu só pago, eu não pago 100 mil de jeito nenhum. Opa, então calma aí, vamos entender cada ponto aqui. Primeiro, quanto é que foram os danos materiais? Quanto é que aquela empresa, quanto é que ele te pagou? Geralmente ele me paga todo mês 60 mil. Você entregou o material para ele? Não, não entreguei. Eu até reconheço que 60 mil eu tenho que pagar porque ele me pagou e eu não entreguei o material para ele. Eu devolvo 60 mil para ele. Então calma aí. A gente já não vai mais negociar 100 mil. 60 já está resolvido. Vamos colocar esses 60 aqui de lado e agora a gente já vai negociar 40. É muito mais fácil as partes fazer concessões em cima de 40 mil do que fazer em cima de 60 mil. Você concorda? Então agora a gente já não vai mais negociar 100 mil. Pago 100 mil, não pago 100 mil. Não. Agora a gente vai negociar 40 mil. A gente consegue fracionar esses 40 mil aí em alguns tópicos para a gente negociar? Vamos avançar. Então a parte fala o seguinte, opa, realmente eu deixei de entregar o material, ele deixou de produzir e ele deixou de ter o lucro dele. Realmente ele perdeu aí os 10 mil reais de lucro. Eu concordo em pagar os lucros cessantes para ele de 10 mil. Avançamos mais. Então agora ele já vai pagar 60 mil de danos materiais, 10 mil de lucros cessantes. A gente ainda vai negociar 100 mil? Paga 100 mil, não paga 100 mil? Não. 70 já tá certo, já está garantido. Vamos negociar agora só 30. Olha como o impacto diminui. Vamos negociar 30 mil. A outra parte pensa, pô, já estou ganhando 70.
Eu negociar aqui, abrir mão de parte desses 30, já está bem mais próximo para mim. O que está devendo, poxa, eu já paguei 70. Às vezes eu pago mais 10, ofereço mais 10, 15 para resolver essa questão. Então, a gente, fechando o cerco é isso. Você vai deixando o que já está certo, consolidado de lado e vamos focar só naquele ponto específico. Vamos afunilando. Parece bobo, mas é mais do que comum as pessoas não aplicar essa técnica e querendo negociar o todo numa sessão. Isso aí a gente perde muita negociação, perde muito poder de resolução, porque essa técnica não é utilizada. Tá certo? Estamos chegando aí ao fim. Vamos avançar aqui para mais uma ferramenta. Separar pessoas do problema. A gente já até falou dela de uma forma mais simples para cima, mas é o que... Aquele ponto. Todo conflito existe questões objetivas e questões subjetivas. A gente sempre vai estar trabalhando com pessoas. E é comum o seguinte, você ficou chateado com alguma questão de alguma empresa, você vai atribuir aquela chateação a alguma pessoa. Você vai descarregar, você vai descontar em alguma pessoa. E aí a gente está misturando pessoas e problemas. Vamos separar isso. As pessoas, nem sempre, elas são as responsáveis, são culpadas. Elas não têm que levar a carga por aquilo. As pessoas têm que ser respeitadas, independente de qualquer coisa. E o problema tem que ser tratado no seu devido lugar. Tá ok? Mais uma ferramentazinha aqui pra gente. Concentrar em interesses, não em posições. Lembra que a gente falou dos interesses reais? A posição é o quê? É a questão. Os 100 mil aqui que a gente falou. Ele queria 100 mil porque ele estava chateado. A posição dele era os 100 mil. O exemplo dos 100 mil. Eu quero 100 mil, eu quero 100 mil, eu quero 100 mil. Não. Por que você quer 100 mil? Ah, porque minha chateação e tal. O que resolve essa sua chateação? É entender, por isso que a gente falou lá atrás de questões, interesses e sentimentos. A questão, lá no exemplo do carro, a questão é comprar o carro, mas qual o interesse real? O interesse real é a segurança, o interesse real é o conforto, o interesse real é o que move a gente. Quando você se prende na questão, você limita o campo de opções. Quando você vai trabalhar os interesses reais, a gente amplia esse campo. Por exemplo, você quer segurança, você quer o conforto, a gente tem outras opções para te oferecer isso. A gente amplia esse leque. Então, trabalhar concentrado nos interesses reais e não nas posições. Tá ok? 19ª ferramenta da gente, geração de opções de ganho mútuo. O que é isso? É você ir para uma mediação, você desenvolver nas partes aquele sentimento que não existe um único método, não existe uma única forma de resolver. E para você ganhar, não necessariamente a outra parte tem que perder. Muito pelo contrário, se você tiver esse sentimento que para uma ganhar, a outra tem que perder, elas vão exercer o máximo de resistência possível. Vamos gerar opções que tentem trazer soluções para ambos. Vamos gerar opções que tragam pontos positivos para ambos. Eles vão começar a colaborar. Poxa, eu não vou só perder. Nesse caso aqui, nesse exemplo da empresa, dos 100 mil, poxa, ele está vendo só o lado dele, mas não está vendo o meu também. Entendeu? Eu também tive um prejuízo, eu não entreguei os materiais para ele, não foi porque eu não quis, foi porque eu não recebi lá da mineradora. Então eu também tive um prejuízo. Então assim, o que a gente pode fazer para a gente se ajudar? Como é que a gente pode fazer para trazer resultados, trazer benefícios para ambos? Certo? 20ª ferramenta, utilização de critérios objetivos. Olha só, todas essas ferramentas que a gente colocou aqui, pode ser que em alguma mediação elas não resolvam. E aí a gente vai ter que ir realmente com um critério bem mais frio, digamos assim, bem mais objetivo.
Vamos utilizar, então, estabelecer os critérios para a gente negociar. O que podem ser esses critérios? Por exemplo, a pessoa quer pedir danos morais. Tá, esses danos morais são baseados em quê? Você tem algum critério objetivo que você baseou esses seus danos morais? Não, então vamos fazer o seguinte, vamos utilizar os danos. Você está me pedindo aí 40 mil reais de danos morais? Não. Vamos ver o que a justiça costuma aplicar, tá certo? Ou seja, juros, a pessoa pede um juro, não, eu quero 50 mil de juros, tá, mas esse juro foi baseado em quê? Esses juros foram baseados em quê? Se tem algum critério objetivo, vamos estabelecer então preços baseados em valores de mercado, taxa de juros e atualizações monetárias com base em índices oficiais, valores de ressarcimento conforme aplicado no Poder Judiciário, analogia em outras áreas, e aí a gente consegue estabelecer uma série de critérios objetivos. E por fim, a gente chegou aqui na nossa última ferramenta, que é a MAPAM, melhor alternativa a um acordo negociado. O que é isso? Você vai ajudar as pessoas a desenvolverem a sua MAPAM, melhor alternativa a um acordo negociado. O que é isso? Traduzindo em uma pergunta, seria mais ou menos o seguinte: se você não fizer resolver tal questão em um prazo específico, qual a melhor opção que você tem? O que você vai fazer? Um exemplo, você está vendendo um carro e eu estou querendo comprar. Se você não vender esse carro em uma semana, qual é a sua alternativa? Qual é a sua outra opção? Para mim é a mesma coisa. E aí você vai falar para uma parte que, olha, a outra parte também tem a MAPAM dela. Ou seja, se eu não comprar esse carro em uma semana, qual é a outra alternativa? Eu tenho outra alternativa? Eu posso comprar de outras pessoas. Eu posso andar de Uber, eu posso pegar um carro emprestado, ou não, eu vou fazer uma viagem que realmente eu preciso do meu carro. Então, estabelecer essa MAPAM vai fazer com que as partes não façam acordos excessivamente negativos e nem queiram fazer exigências excessivamente positivas para elas. Tá ok? Pessoal, então, olha só, passamos aqui de uma forma um pouco breve por nossas 21 ferramentas da mediação. O nosso intuito aqui nessa live era apresentar para vocês essas ferramentas. Para quem não conhece, apresentar. Para quem já conhece, fazer uma revisão. Lembrando que se você quiser entender, aprofundar nesse mundo da mediação, nessas ferramentas, aqui no Centro de Mediadores nós temos inúmeros cursos voltados para essa área de mediação, de constelação. Temos inclusive a pós-graduação, onde você vai fazer uma imersão aí no mundo da mediação, mediação empresarial, mediação judicial, extrajudicial, comunitária, mediação penal ou a justiça restaurativa, mediação internacional. Você vai ver aí os principais ramos da mediação. Então, se você gostou da nossa live, vou pedir para você curtir aí, deixe seu comentário, deixe a sua pergunta. Diga aí pra gente qual foi a ferramenta que você mais gostou, ou se tem alguma ferramenta nova aí que você aprendeu, que você ainda não conhecia. Deixa aí pra gente saber, né? Conhecer um pouquinho melhor. E não se esqueça de se inscrever nas nossas redes sociais, Instagram de Centro de Mediadores, YouTube de Centro de Mediadores, e visitar a nossa página. Você vai ver que você vai encontrar muitos cursos, muita coisa muito interessante para você. Tá legal? Vamos ficar aí esperando os seus comentários. Como eu já falei, a nossa equipe vai deixar aqui um link onde um consultor vai entrar em contato com você, se você quiser. Mande lá sua pergunta para ele, pergunte sobre mais cursos sobre mediação, sobre as ferramentas, sobre a pós-graduação. Ele vai te dar um atendimento direcionado, específico, voltado para você aí. Tá legal? Então, fica aqui o meu muito obrigado. Espero te encontrar em novos cursos, em novas lives, em novos vídeos do Centro de Mediadores e quem sabe aí nessas mediações da vida, tá ok? Um abração e até mais.